Olá, Diógenes Moita aqui. Bem-vindo a mais uma aula. Esse que é o nosso projeto Corretor 530. Hoje é a aula de número 19. Antes de qualquer coisa, quero lhe convidar, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, já deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com o maior número de colegas corretores, corretores que estejam começando na profissão, ou até mesmo pessoas que de repente despertaram o interesse pela profissão do corretor de imóveis e queiram uma facilitação nessa jornada, nesse início de jornada. Esse é o nosso propósito aqui, trazer essa facilitação, trazer esse apoio de temas que são importantes para o dia a dia da nossa profissão. Hoje nós vamos falar sobre um tema que na prática, no dia a dia, muitos corretores têm muitas dúvidas. Você vendeu, realizou o negócio, fez a captação, anunciou, fez diversas visitas, até que chegou o ponto de negociar e consolidar o negócio. Proposta feita, proposta aceita. E agora, o que fazer? Então, chegou a hora de fazer o contrato de compra e venda. E hoje eu vou trazer aqui o estudo de um caso concreto, tá? Então, essa venda realmente aconteceu e eu vou fazer esse contrato de compra e venda juntamente aqui com você que está aí do outro lado me assistindo, para que você possa ver, neste caso concreto que eu vou explanar, como a gente faz aqui na Alcance Imóveis para fazer o contrato de compra e venda. E fica até o final da aula, porque no final da aula tem uma dica muito boa. Você fez o contrato de compra e venda, e agora? O que vem depois disso? Então fica até o final que a gente vai dar aqui toda essa instrução para que você, de repente que está aí, está com uma venda feita, está com dúvida no contrato de compra e venda, eu espero que eu possa te ajudar. Se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, dê o seu like e compartilha com os amigos para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Por aqui no YouTube, @Diógenes Moita, também estou lá no Instagram, TikTok com o mesmo @Diógenes Moita. Então nós temos aqui aula nova toda terça e quinta até às 21 horas. Vamos lá. Vamos para o estudo de caso concreto. Qual foi o tipo de venda que nós fizemos? Nós fizemos uma venda de um apartamento. Esse apartamento, a venda vai acontecer, está acontecendo através de financiamento, certo? Através de financiamento bancário. Isso é muito importante, saber o detalhe da forma de pagamento, tá? O nosso apartamento, ele é regularizado. Nós temos aula aqui no canal que fala sobre regularização de imóveis, sobre os cuidados que você tem que ter na hora de captar um imóvel. Tudo isso para que quando chegue no momento agora que nós estamos de uma venda feita, você esteja com a documentação desse imóvel todo ok, tudo na mão, no ponto de trazer tudo isso para o contrato de compra e venda, tá bom? Então é uma venda que vai ter financiamento bancário, o imóvel está regularizado e o imóvel é um apartamento, tá? Um apartamento novo ou usado, no nosso caso um apartamento usado. Condições negociais. O apartamento, aqui eu vou usar um valor fictício, é um estudo de um caso concreto? A venda realmente aconteceu? Aconteceu. Mas para preservar o negócio eu nem vou usar nomes de vendedor nem comprador, nem muito menos trazer valores reais. O importante é você pegar a ideia e que você estando com uma venda semelhante a essa, você possa saber fazer o seu contrato e dar andamento na sua venda, tá bom? Para poder chegar ao ponto, claro, de receber os seus honorários. Então vamos lá, as condições negociais. Então vamos imaginar aqui que a venda aconteceu a 140 mil, onde 20% disso, 28 mil, será dado de entrada e o saldo, portanto, 112 mil reais, será financiado pela Caixa Econômica Federal. Sim, essa questão de Caixa Econômica Federal é realidade. Realmente a pessoa está comprando por Caixa Econômica Federal, certo? Então a venda a 140 mil, para o nosso exemplo, está dando a entrada de 20%, isso aqui é a entrada. Importante saber essa informação. E o saldo financiado com a Caixa Econômica Federal. Então vamos aos detalhes, aos cuidados que eu tenho na hora de produzir o contrato em colocar essas informações, tá bom? Terceiro passo, vamos então reunir todas as documentações necessárias. O que eu preciso para fazer o contrato dessa venda?
Eu preciso do RG, preciso do CPF, preciso de comprovante de endereço, preciso saber toda a qualificação, profissão e estado civil, certo? E isso eu preciso para comprador e vendedor, tá bom? Além disso, eu preciso do registro de imóveis atualizado. Inclusive, como eu sempre recomendo, o ideal é que seja a certidão de inteiro teor atualizada, ok? O que é certidão de inteiro teor? É o documento que conta toda a história do imóvel. Então, ele vai mostrar a certidão de inteiro teor com ônus. Ele vai mostrar tudo sobre o imóvel, inclusive se tem alguma ação, algum problema naquele imóvel, alguma penhora, alguma coisa. Para mais detalhes sobre essa parte de documentação, recomendo fortemente que você, aqui no nosso canal Diógenes Moita do YouTube, que você possa procurar a nossa aula, que a gente fala sobre regularização de imóveis, e também na aula de captação a gente fala muito sobre documentação, tá certo? Então, reuniu a documentação de comprador, vendedor e do imóvel, bora fazer o contrato. Lembrando, se uma das partes ou as duas partes forem casadas, você tem que pegar as informações, né, dos cônjuges, do casal, tá bom? Então, casal de comprador, casal de vendedor, perfeito? Aqui, bora fazer o contrato. O item 5, nós vamos deixar para o final da aula, depois do contrato feito, qual o próximo passo. Perfeito? Então, vamos avançar. Deslocar aqui para que não cubra, certo? Então, vamos lá. Contrato particular, eu já começo sempre aqui colocando esse título. Contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. Pelo presente contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, comparecem as partes a seguir designadas e ao final assinadas, a saber, de um lado, promitente e vendedor, aí você vai botar. Lembrando, se for um casal, você já bota promitentes, vendedores. Aí você bota fulano de tal dos Anzóis, brasileiro, casado, se for casado, brasileiro, casado, aí bota a profissão, identidade, CPF e o endereço completo, inclusive com CEP. Sendo casado, você coloca vírgula, e a sua esposa, a senhora. Aí você bota fulana de tal dos Anzóis, casada, brasileira, casada, a profissão dela, certo? Vamos lá. Feito isso, você vai preencher as informações dos compradores. Basicamente a mesma recomendação. Você bota comprador, se for casado, os dois. O casal, você bota fulano de tal dos Anzóis, com toda a descrição, brasileiro, casado, profissão, identidade, CPF e o endereço completo. E também da esposa. E a sua esposa, a senhora, pronto. Depois da identificação das partes, eu sempre trago o seguinte: assim as partes aqui designadas têm entre si ajustado e contratado o seguinte. Muito importante, cláusula primeira do imóvel objeto do presente contrato. Aqui, meu amigo, é onde você vai pegar o registro de imóvel e vai trazer todas as informações oficiais sobre esse imóvel. Você vai trazer para o contrato. Então, é objeto do presente contrato. No nosso caso, é o apartamento. Aí você vai descrever o apartamento, número tal, do condomínio tal, situado no endereço assim, assim, assado. Quando você descrever qual é o apartamento e qual é o condomínio, você bota perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula número. Aí você bota o número da matrícula do imóvel, a ficha, o livro, o cartório onde foi emitido o registro de imóvel desse apartamento, tá?
E em seguida você pode acrescentar, embora que você já disse que está perfeitamente descrito e caracterizado no registro, você pode mencionar essa descrição. Então, apartamento com 3 quartos, sala, cozinha, varanda, com área assim, assim assado, com uma vaga de garagem. Pronto. Parágrafo 1º. Muito importante. O promitente vendedor declara e afirma para todos os fins de direito ser o único senhor legítimo possuidor. Essa afirmação, ela traz mais segurança ao seu contrato. Embora você esteja com o registro de imóvel na mão, que prova que aquele cidadão é realmente o dono, além disso, você ainda resguarda a si mesmo e protege o comprador, mencionando essa afirmação do vendedor, dizendo que ele é o dono e que o imóvel está livre e desembaraçado. Então, é o legítimo possuidor e proprietário do imóvel caracterizado acima, cuja descrição e matrículas estão alhures inseridas, também declara que o bem se encontra livre e desembaraçado de qualquer ônus real, contratual, judicial, notadamente hipoteca, usufruto, penhora, arresto, sequestro, promessa de venda ou qualquer outra forma de alienação anterior feita a terceiros. Exemplo básico da importância dessa informação. Um exemplo aqui. Você está com o registro está tudo bem. E se esse vendedor tiver vendido o mesmo imóvel para 3 pessoas? Então aqui a gente está protegendo, ó, ele está garantindo que não está prometendo vender a mais ninguém. E está dizendo, responsabilizando-se por qualquer tipo de débito existente sobre o imóvel até a efetiva entrega das chaves para o comprador, mesmo que posteriormente apurados. Então ele entregou o imóvel para o comprador. Depois que o comprador está já na posse do imóvel, enfim, surge um débito de quando ainda era de responsabilidade do vendedor. Então aqui está deixando claro que essa responsabilidade é do vendedor. Ok? Parágrafo 2º. Aqui nós vamos relatar a situação em que o imóvel está sendo descrito. Lembrando, qual é a lógica disso? Nós estamos na cláusula primeira, nós estamos descrevendo o imóvel, objeto do nosso contrato, em detalhes. Então, falamos de quem é o imóvel, falamos sobre o imóvel, onde ele está registrado. Agora nós falamos de quem é este imóvel. E agora nós vamos falar a situação em que o imóvel se encontra. É muito importante você dizer como o imóvel está sendo vendido, tá bom? A casa ou o apartamento objeto do contrato será entregue como está hoje, com toda, aí nesse caso aqui, tem mobília, com todas as mobílias, eletrodomésticos, você faz um verdadeiro inventário do que tem o imóvel. O imóvel não tem nada, você vai mencionar apenas o estado de conservação do mesmo, tá? No caso do apartamento que nós estamos vendendo, o apartamento vai ser entregue sem nenhuma mobília. Então eu vou descrever apenas que o imóvel está sendo entregue em perfeito estado de conservação e funcionamento, sem problema hidráulico, elétrico, sem nenhum problema aparente. E vou mencionar que o comprador visitou o imóvel e está ciente e de acordo com as condições que o imóvel está hoje. Hoje quando? Na data do contrato. Então isso é de suma importância, tá? Então você pode ver que a gente, além de listar como o imóvel está, nós vamos proteger dizendo o comprador declara que visitou o imóvel, declara ter ciência da situação do imóvel hoje e que está de acordo e está satisfeito com a situação do imóvel hoje. Então, depois disso, nós vamos falar da posse do imóvel. A posse do imóvel, no exemplo da venda que nós estamos fazendo, é uma venda que ela é financiada. Então, nós vamos entregar a posse do imóvel somente quando houver o pagamento, tá? Aqui para o nosso mercado, um processo como esse tende a demorar de 60 a 90 dias. Então, o comprador, na hora que nós chegarmos aqui na fase de pagamento, vocês vão perceber, o comprador ele vai pagar a entrada de 20%, no nosso exemplo, apenas o valor é fictício, tá? Para preservar aqui a negociação, mas no nosso exemplo, 20% significa 28 mil,
E ele vai pagar isso e a posse do imóvel vai ser entregue na data do recebimento do restante, dos 112 mil, que é quando finaliza todo o processo e aí foi tudo ok, tudo liberado, o imóvel já está no nome do comprador e finalmente ele vai receber, o vendedor vai receber esse recurso que virá através de financiamento bancário. Então nessa data da assinatura do contrato com a Caixa, você já pode vincular a posse do imóvel para essa data, sem problema nenhum. Ou você vincula para a assinatura do contrato com a Caixa, porque o contrato da Caixa ele tem força, nesse caso, ele tem força de escritura pública. Tanto é que a gente pega o contrato com a Caixa e leva para o banco para com o contrato da Caixa ser feito o registro. Então, se você colocar que já vai ceder a posse do imóvel no dia da assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, as partes estão seguras, porque feito isso é levado a cartório, é feito o registro, ao final isso é levado à Caixa Econômica Federal e quando o registro chega lá, atualizado já no nome do comprador, a Caixa Econômica libera esse recurso. Então, para o nosso exemplo, caso concreto, como é que eu vou posicionar aqui? Eu vou botar que a posse, aí não será provisória, a posse do imóvel objeto deste contrato será dado à promissária compradora quando do recebimento por parte da promitente vendedora do que prevê o item 2 da cláusula terceira deste contrato. Nesse caso, eu vou deixar a vendedora ainda mais protegida. Eu vou botar que ela vai entregar o apartamento quando receber o valor final, que no nosso exemplo significa os 112 mil. Certo? Aí você diz, por que do item 2 da cláusula terceira desse contrato? Porque é onde eu vou mencionar isso. A gente vai já chegar lá. Então eu já apago aqui. Mantenho isto que é muito importante. O comprador, ao final desse contrato, declara ter visitado o referido imóvel e que está ciente de acordo com as condições atuais do mesmo. Fica acertado que a compradora somente... Isso aqui eu vou tirar, que era de outra situação, que demandava uma posse provisória, uma posse definitiva. Não é o nosso caso aqui. Nosso caso aqui é mais simples e vai ficar dessa forma. Certinho? Isso aqui é real, é como realmente vai ficar o contrato de compra e venda nesse caso. Tá? Então vamos agora fazer aqui a cláusula terceira, que é onde a gente vai relatar o valor e as condições de pagamento. Então o preço certo e ajustado para a efetivação da venda do imóvel acima descrito é de, no nosso exemplo, 140 mil. Aí você escreve e bota 140 mil reais. 140 mil reais. Será pago pelo promissário comprador da seguinte maneira: 28 mil, que são os 20%, 20 e você vai já entender a importância de destacar o que é a entrada e o que é o restante de pagamento, a importância disso, tá? E 8 mil reais. 28 mil reais a título de sinal e princípio de pagamento a ser pago à vista na data da assinatura deste contrato por meio de transferência bancária para, você vai botar os dados bancários do vendedor que vai receber esse recurso. Qual é a importância de colocar isso a título de sinal e princípio de pagamento? A nossa legislação protege o vendedor da seguinte forma: fizemos a venda, o comprador fez o pagamento da entrada, que está bem caracterizado como sinal e princípio de pagamento. Se, por exemplo, o crédito desse cliente não for aprovado por alguma atitude
que ele deu causa. Então o comprador está comprando, aconteceu alguma coisa, ele deu causa, por exemplo, contraiu uma dívida que não pagou, o nome dele acabou indo para o SPC durante o processo de liberação do crédito, o crédito dele não foi liberado e está bem claro que é por culpa dele, por uma atitude errada dele. Se ele não der conta de quitar o imóvel, se ele não der conta de quitar o imóvel com recursos próprios ou oriundo de outra instituição financeira, esse nosso contrato ele vai ser rescindido por culpa do comprador. Os 28 mil são perdidos, o sinal ele é garantia do negócio. Então o comprador já perde esses 28 mil aqui, do nosso caso concreto, para a vendedora, tá? Isso é muito importante para dar uma segurança ao negócio e também a você, corretor, porque você já pode vincular o recebimento da sua comissão ao pagamento do sinal. Isso é muito importante. Vocês vão ver que na hora que fala da descrição da imobiliária, tudo direitinho, eu sempre vinculo o pagamento do honorário ao recebimento deste sinal pela vendedora. Então a vendedora, quando receber o sinal, vai pagar a comissão, certo? Então, o item 2 vai ficar de que maneira? Lembra que eu falei lá na posse, eu vinculei a este item 2, não é isso? Então, o item 2, que é 112 mil reais, R$112.000, a título de parte de pagamento e quitação do imóvel objeto deste contrato. Estou deixando bem claro que, além de ser parte de pagamento, é quitação. Depois deste pagamento, o comprador não deverá mais nada, certo? Então, a título de parte de pagamento, aí eu boto, será pago à vista, será pago à vista, olha esses detalhes, vírgula, em única parcela, por meio de solicitação de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal por parte do promitente ou promissário, para manter o mesmo nome durante todo o contrato, promissário comprador. Vamos lá. Complemento. O pagamento se dará da mesma forma aqui, ó. Por meio de transferência bancária para a conta tal. Quais são os cuidados que devem constar no nosso contrato quando a situação for dessa forma? Eu tenho que deixar claro que a responsabilidade pela solicitação e aprovação do crédito bancário é inteiramente do comprador. Quem está vendendo tem a obrigação só de apresentar o imóvel 100% regularizado. Quem está comprando, se está comprando por meio de crédito bancário, a responsabilidade é de quem está comprando, fazer a solicitação, conseguir a aprovação desse crédito, tá? Além disso, outro ponto importante é você, mesmo que não tenha um prazo 100% definido de em quantos dias o dinheiro estará na conta da vendedora, é muito importante você estabelecer um prazo e dizer, olha, isso deve acontecer em até 90 dias. Caso não seja possível acontecer em até 90 dias, desde que não seja por culpa ou omissão do comprador,
a vendedora aguarda sem nenhum problema, porque afinal de contas nós estamos lidando com banco, prefeitura e cartório. Podem acontecer atrasos nesses órgãos, é normal. Então não esqueçam de criar, certo? Depois que você faz aqui, depois que você faz todos os itens da forma de pagamento, você vai criar um parágrafo único, ou se necessário for um parágrafo primeiro, caso tenha mais de um parágrafo. No nosso caso aqui, nós vamos tratar como um parágrafo único. Vamos lá. Vou criar aqui parágrafo único. O que eu vou dizer nesse parágrafo único? Eu vou trazer essas duas informações. Vamos lá. Que o pagamento deve acontecer. Vou botar aqui o pagamento do item 2, certo? Aqui eu estou botando abreviadamente para a nossa aula não ficar muito longe. Mas você escreve tudo por extenso, com letra minúscula. Aqui eu estou só chamando a atenção do que colocar. O pagamento do item 2 acontecerá em até 90 dias. Vou botar aqui atraso só será tolerado se não for culpa, do comprador. Isso aqui eu estou botando tópicos para você colocar no seu parágrafo, tá? Você desenvolve, escreva com calma, com muito cuidado em cada ponto, tá bom? Outro ponto importante. Me dê só um minutinho aqui que está me incomodando só essa... Deixa eu só trazer aqui. Um minutinho só. Só trazer aqui, por favor. Pronto. Então, primeiro tópico aqui, dá um zoom aqui para melhorar. Depois, quando a gente finalizar, eu mostro essa estrutura todinha para vocês, tá? Então, aqui só uma questãozinha de edição, aqui depois você puxar essa margem para cá e tudo. Mas o importante é o conteúdo nesse momento. Vamos lá. Então, você vai botar que o pagamento do item 2 deve acontecer em até 90 dias. Nós não podemos deixar também, vou comprar para financiamento bancário, aí não tem prazo. Não. Tem que ser uma coisa que o comprador entenda que ele não pode também cochilar, ele tem que ser diligente. Ou ele vai fazer por conta própria todo esse processo, ou ele vai contratar um profissional despachante para realizar esse trâmite no dia a dia. No nosso caso concreto aqui, eu já me coloquei à disposição do comprador para realizar todo esse acompanhamento para ele. Deverá acontecer dessa forma para que a gente garanta que tudo isso acontecerá num prazo hábil, certo? E normal. Porque se você não coloca prazo, o comprador, depois eu vejo esse financiamento, deixa aí, tá? Então assim, não pode ser assim, tem que ter tudo um passo a passo e tudo bem organizado. Então, o atraso que só vai ser tolerado se não for culpa do comprador, aqui você pode desenvolver. Caso em 90 dias o crédito ainda não seja liberado, em o referido atraso não sendo ocasionado por atitudes ou omissão do promissário comprador, não será cobrado multa. Ponto. Aí que multa? Nós vamos chegar lá nas multas, certo? Então vamos lá. Você vai colocar até 90 dias, que atraso só por culpa do comprador. E que o outro ponto muito importante que eu trouxe aqui é que o comprador é o único responsável
responsável pela solicitação e aprovação do crédito junto à Caixa Econômica Federal, que foi o quê? Que foi o banco escolhido. Até isso é bom botar, porque para não dizer, não, me foi imposto que o comprador disser, não, é porque deu errado, porque só podia ser comprado pela Caixa e na Caixa eu não consigo. Não, o banco, a instituição de crédito foi escolhido pelo senhor, seu comprador, não tem nada a ver. Então a responsabilidade é dele, tanto pela solicitação, então ele não pode demorar para solicitar, para fazer tudo que é necessário, e também a aprovação do crédito, tá? Banco, botei aqui, banco escolhido pelo comprador. Gente, aqui vem um cuidado seu como corretor.